O que esperar do medicamento para emagrecer? Doutor, o que eu vou esperar do medicamento? Ele vai resolver meu problema? O medicamento sozinho vai me ajudar a emagrecer e manter? Eu tô com medo de tomar a medicação, depois retomar todo o peso diante do uso do remédio. Eu tô com medo da segurança da medicação. Então esse vídeo é para quem quer entender. Então, hoje eu tô aqui com o professor Luciano Jacalha. E o Luciano é chamado para falar da molécula dos medicamentos para médico, né? E ele está bem reiterado em relação a essa classe de medicamento, que é a classe agonista de GLP-1. Então hoje o Luciano vai falar para vocês como se sentir seguro tomando a medicação para emagrecimento e dar uma opinião às pessoas que estão em uso dessa classe, a semaglutida, que é o Ozempic. A gente separou o segundo vídeo desse mito que ganhou corpo. Esse segundo vídeo, ele na verdade ele é para trazer as informações de como lidar com esses fatores que estão interligados ao ganho de peso. Lembrando que, assim, são vários hormônios que a gente tem no nosso organismo que regulam o peso. E eu diria que esse é um dos maiores problemas. Por exemplo, para tratar um diabetes tipo 1, você dá um hormônio, que é a insulina. Para tratar déficit de crescimento em criança que não produz GH, você dá o quê? GH, né? Só que a obesidade são centenas de hormônios envolvidos. E essa é a grande questão. E lembrar que o aumento do peso, é claro que traz um monte de problemas, doenças, desconforto, toda a questão que a gente falou do transtorno emocional, porém, o seu organismo não quer perder peso. E isso é uma coisa que eu sempre lembro para as pessoas, porque ele tem ainda o chip da memória lá dos nossos antepassados, que ele vai passar fome. Então, quanto maior o peso, mais feliz o seu organismo fica. É você que fica triste, ele não, né? Então, a grande questão é que toda vez que a gente usa um hormônio, isso vai ajudar naquele momento, só que o seu organismo, ele vai se atentar que ele não quer perder peso. E ele vai utilizar os outros hormônios que você não está atuando para jogar contra, tá? Então, essa é uma coisa importante a gente falar antes de entrar no mérito. Mas essa classe tem todo o mérito, por quê? Porque foi o primeiro, eu diria, hormônio fisiológico no tratamento do peso. O que eu digo por fisiológico? Ora, quando que eu produzo mais? Quando eu como mais. Ele é um hormônio produzido pelo intestino, vinculado à alimentação e feito para controlar o nosso apetite e o nosso gasto metabólico. Ou seja, não é uma substância estranha que eu estou pondo no nosso organismo. Não é uma coisa que vai me falar, puxa, isso aqui o seu corpo não sabe do que se trata, né? Eu brinco com as pessoas, se eu tomar veneno de rato, vai me inibir o apetite, eu não vou comer quase nada, mas isso não faz parte da regulação natural do meu organismo, tomar veneno de rato para tratar o peso. O GLP-1 faz, né? Então, ele é fisiológico. Esse é um ponto interessante. E de onde vieram esses hormônios? Essa é outra coisa. A gente sabe que muitos indivíduos magros, aqueles magros que as pessoas dizem, é magro de ruindade, que o sujeito não engorda de jeito nenhum, faça o que fizer, tá? Muitos desses indivíduos já têm naturalmente esses hormônios elevados no sangue, tá? Eles diriam, a gente diria que são abençoados, eu não sei, né? Então, assim, a grande questão exatamente essa. Então, através desses indivíduos, a gente teorizou que se a gente tem magros andando na rua e que não acontece nada com eles, e eles têm esses níveis elevados, então, teoricamente, não deveria acontecer nada, desde que usada a dose correta para cada um, fazendo o ajuste correto. Nas pessoas que têm obesidade, não deveria acontecer maiores problemas, embora
lembrando, não é 100% idêntico ao humano, tem uma similaridade de 94%, 97%, e isso, às vezes, essa pequena diferença para algumas pessoas, para algumas poucas pessoas, pode fazer toda a diferença em termos de alergia, de reações adversas, como a gente teve uma influencer que teve uma insuficiência hepática fulminante após o uso por conta própria, com dose alta também, né, claro, mas, de qualquer forma, tudo é possível com qualquer terapia. Mas ela, eu diria que é muito mais fisiológica. E o que ela tem de interessante? Porque ela tem esse aspecto sobre o apetite, como a gente falou, sobre a saciedade, o gasto metabólico, só que ela tem outras ações, como eu já comentei, em melhorar a eficiência do diabetes em quem é portador de diabetes, e ela também tem uma ação direta no sistema inflamatório. Então, hoje se sabe que elas bloqueiam vias inflamatórias e, como a gente falou no início da conversa, a inflamação agride o sistema nervoso central e todos os órgãos do nosso organismo. Então, hoje se sabe que ela diminui esse processo inflamatório, e isso é muito importante agora em quem tem inflamação. Tá? Então, você pontuou duas coisas tão importantes, desculpa te interromper. Imagina. Mas é tão importante o paciente ele entender que não é só preguiça. Preguiça todo mundo tem, independente do peso, né? A gente tem que estar lidando com a nossa preguiça. Eu tenho um filho de 9 anos e... Magros são preguiçosos. E o papo da preguiça é diário lá em casa, independente do peso. Mas é tão libertador para o paciente escutar, como você colocou. A gente tem um processo inflamatório no corpo inteiro, indo contra a sua mudança que você quer fazer. E a gente tem a questão metabólica. O nosso corpo não vai querer gastar energia. Ele vai querer cuidar dessa energia por conta de toda uma memória que a gente tem, né? Nossa genética. Então, se o paciente já tem essas duas informações, já é libertador, já sabe que ele vai ter que lidar não só com a preguiça de nós seres humanos, mas esse contexto. Né? Então, respirar e ir para mudança. Se meditar... Essa preguiça é uma das piores coisas e que dizem para os pacientes, né? E esse, vamos ver, elas vivem numa sociedade inquisitória, né? Que eles são culpados da questão do peso, sendo que nós endocrinologistas, sabendo que o peso é de regulação hormonal, então é um conjunto, como a gente está falando, existe uma associação disso, que às vezes é muito mais consequência do que a causa do problema, é muito mais deriva da questão do ganho de peso, né? E assim, nós tratamos do quê? O endocrinologista é a especialidade que trata de hormônios. A obesidade é uma doença também hormonal, né? E os distúrbios hormonais levam à inflamação, também é uma doença inflamatória. Como lidar com esses fatores interligados ao ganho de peso? Como é que está essa flora intestinal? O ritmo intestinal está regular? Seu ritmo intestinal ele é diário? As fezes estão consistentes? Existe um ritmo? A gente sabe hoje que tem uma via de dupla mão aí, que é a flora intestinal. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente imagina, a gente tem 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células da gente mesmo. E achar que essas bactérias não têm nenhum papel no nosso organismo seria muito ingênuo, né? Então, hoje a gente sabe que a flora, as bactérias que estão no nosso intestino, aquelas quando a gente está bem, né? Quando a gente está com diarreia, a gente ganha as bactérias malvadas, né? Mas as bactérias do dia a dia, elas são capazes de influenciar no nosso metabolismo. E elas participam, inclusive, no controle do peso. E qual é o ponto? O ponto é que se fala, bom, então faz uma dieta correta, você melhora as bactérias? Melhora de fato. Mas tem ainda assim indivíduos que, naturalmente, eles conseguem ter bactérias que os impedem de ganhar peso, que são aqueles magros, como eu já comentei, de ruindade, né? E hoje a ciência está indo atrás, por quê? Porque o próprio agonista de GLP-1, tá? Então, tem trabalhos que mostram que eles melhoram a flora intestinal, e também está mostrando que a flora intestinal melhor faz o seu corpo produzir mais GLP-1, ou seja,
sempre a gente vai cair em causa e consequência. Então, e eu acho que assim, que nem você falou, é difícil, o paciente vai pensar, nossa, eu tenho que fazer 200 mil mudanças. Às vezes não. Às vezes numa mudança, entendeu? Porque se ele tiver uma alimentação melhor, às vezes esse indivíduo, e eu digo de novo, não é todo mundo, mas às vezes esse é o indivíduo que, mudando a flora intestinal dele, começa a produzir o seu próprio GLP-1 e ele já engata e vai bem. Assim como aquele que faz atividade física, melhora o seu quadro emocional, tá? Dorme mais. Eu falo aos pacientes, põe uma caminhada de 1 hora de manhã, esse sujeito chega à noite implorando para dormir. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Às vezes a insônia é porque o corpo não precisa, ele não se desgastou, não está cansado, e não tem. Mas às vezes você põe uma atividade todo dia, o sujeito chega podre à noite querendo dormir. E acho que a gente também tem que fazer uma campanha, François, que vai estar gravada essa nossa fala, que as pessoas estão proibidas de assisti-la a partir das 10 da noite. Né? Então, é o limite máximo de assistir. E lembrar que hoje no mundo tecnológico, com a luz azul do ecrã, da televisão, do computador, celular, tablet, isso é um dos maiores inibidores do sono que a gente tem. Que eles suprimem a melatonina e o sujeito não dorme. Então, esse é outro aspecto que, assim, é preferível acordar às 4 da manhã e fazer tudo que tem que fazer no tablet, no computador, do que ficar até altas horas da noite. Eu quero enfatizar o que você falou. Então, olha que coisa boa, né? Você está lembrando que o agonista de GLP-1 está nos puxando para o fisiológico. Porque se eu estou com um corpo adoecido, está cheio de inflamação esse corpo, eu também estou com uma inflamação diminuindo a nossa produção do GLP-1. Então, a gente está otimizando, né, o GLP-1. Então, assim, a gente está com uma classe que pode nos ajudar dentro do contexto da própria fisiologia que a gente está. Então, isso é um grande diferencial, né? Gostei muito de você estar pontuando isso. E a questão da flora intestinal. É muito bom o paciente que tem acesso à medicação para melhorar, suplementação para melhorar a flora, ótimo, mas muitas pessoas, isso, em média, R$250 para comprar. Então, assim, um probiótico. Então, não tem acesso, aumentou fibra na sua dieta de baixo índice glicêmico, né? Diminuiu o arroz, inclusive integral, diminuiu a batata inglesa, diminuiu os derivados de farinha branca, diminuiu o açúcar e aumentou o farelo, mudou sua flora intestinal. Ou seja, você já está aumentando sua produção de GLP-1. Será que a gente está lidando bem com a questão do sono? Como é que você está lidando com o seu sono? O seu sono está funcional? Você deita, dorme, acorda revigorado? Você está dormindo com qualidade? É que um sono de má qualidade, hoje se sabe que faz com que iniba um hormônio chamado leptina e estimula a grelina, ou seja, a leptina é o que impede, diminui o apetite e faz a gente queimar calorias, que é inibido, e a grelina é o nosso hormônio que dá apetite, ou seja, um sono ruim faz com que a pessoa tenha hábitos alimentares ruins, que aumenta o peso. Aí ele aumenta o peso, o que acontece? Porque ele aumentou, ele fica estressado, porque não está conseguindo perder peso, fica mais difícil a locomoção para ele, como a gente já comentou, e aumenta uma coisa chamada apneia do sono. Há um fechamento das vias aéreas, ele respira menos, o que o faz dormir pior. Então isso cria um outro círculo vicioso. Como é que a gente está lidando com a questão do nosso sistema de recompensa cerebral, com o estresse? Como é que está o seu humor? Você preenche algum critério para transtorno de ansiedade? Você suspeita de apresentar ansiedade a nível de adoecimento? O transtorno de ansiedade? Como é que está a questão da compulsão alimentar? Às vezes os pacientes ficam na dúvida em relação à compulsão alimentar. Compulsão alimentar é muito mais frequente do que o que a gente imagina. A gente pode apresentar compulsão alimentar e não saber, e não perceber. E a compulsão alimentar pode estar impedindo o nosso processo de emagrecimento continuado. E lembrar que nem sempre, e esse é o negócio,
esse prazer que a gente obtém, a gente acha que obtém dos alimentos, é um prazer mesmo, porque eu sempre digo, o prazer que um chocolate dá, quanto tempo dura? Né? É efêmero, assim, é o tempo, assim, de questão de segundos. Então você tem um prazer de segundos, sendo que o dia tem 24 horas. Né? Então isso é um falso prazer. Você, quando tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável, você modifica a flora intestinal, se diminui o processo inflamatório, a sensação de bem-estar que ela te dá é de 24 horas. Tá? Então essa história de que eu estou buscando um prazer para compensar, isso é mentira. Eu não estou trazendo prazer para compensar nenhum. Eu estou, pelo contrário, eu estou piorando, eu estou aumentando a minha necessidade, e por isso que entra nas compulsões, porque a pessoa não resolve. Aquilo funciona, depois de um tempo já não funciona mais, precisa mais. Tá? É igualzinho droga. Droga não é diferente disso. Né? E, na verdade, as drogas aumentam as mesmas coisas que esses alimentos prazerosos fazem no nosso organismo. Tá? Luciano, você trouxe mais um alerta que a gente tem que elucidar aqui, né? É outro ponto importante, muito importante que você avalie também quanto à questão da compulsão, né? Assim, de procurar os nossos colegas da psiquiatria, porque quando é que você vai ligar o alerta dentro da questão da compulsão? Muitas vezes a gente fala, o paciente chega assim, doutora, mas eu não como esse prato, eu não como essa montanha toda de arroz. Mas se você passou pelo nutricionista, né, você já foi no endócrino, foi nutricionista, você não consegue seguir esse plano, muito provavelmente a gente tem, às vezes, uma compulsão leve e moderada que está impedindo essa perda de peso. Eu não preciso ter um transtorno, ter um TCAP, que está frequentemente interligado à obesidade severa, ter um transtorno de compulsão alimentar periódico, especificamente, para eu precisar tratar essa compulsão. E essa compulsão é exatamente isso, é uma fuga. Porque se naquele momento que eu como aquele pedaço de torta, aquele bolo de chocolate, eu não vou parar para pensar no que eu estou frustrado, no que está me estressando, no que eu estou desiludido. Eu vou comer um pedaço de torta. E o que é o meu incômodo vai embora. E não vai. Esse é o problema. O problema é que não vai. Eu fujo, né, de entrar em contato, ele não vai. Mas eu fujo do que eu estou sentindo. Se eu não como aquela torta de chocolate, vai cair a ficha do que é essa frustração. O bolo de chocolate não faz o chefe desaparecer, né? Então, infelizmente, se fizesse tudo bem, né? Mas assim, não faz com que as contas se paguem, não resolve os problemas da vida, não melhora o trânsito na cidade, entendeu? Então, infelizmente, né, lá não vai estar a solução dos nossos problemas, né? Mas é um escape, como a gente falou, que o indivíduo, ele se ilude, acaba entrando, mas também entender o porquê que ele entra nisso. Né? Eu às vezes fico na dúvida. Uma vez eu escutei que todo mundo deveria fazer psicoterapia. A primeira vez que eu escutei isso, eu confesso que eu falei, puxa, eu acho um pouco exagerado. Mas, vendo a sociedade que a gente está, eu não sei se a gente está muito distante disso ser uma indicação real mesmo, né? Porque, como eu estava conversando contigo, nós não fomos para viver numa sociedade tão complexa como essa, né? Em que você tem que resolver a família, resolver trabalho, pagar imposto, resolver um monte de coisas que você tem que fazer no seu dia a dia e que não era planejado. Então, quando a gente vivia numa sociedade mais simples, a única preocupação que tinha era achar comida e trazer comida, entendeu? Não tinha maiores preocupações além disso. Então, a sociedade hoje, a demanda dela não foi feita para essa caixinha que a gente tem aqui em cima do pescoço. Tá? Então, alguns se viram muito bem. Então, tem pessoas que, como eu falei que tem os magros, que a gente brinca de ruindade, a gente tem aquelas pessoas sossegadas de ruindade também, que pode estar caindo no mundo, ele tem uma produção exagerada de serotonina, de dopamina, ele é abençoado, mas assim, os seres humanos comuns, mortais como a gente, né, eles não têm um preparo para enfrentar tudo isso numa boa se a gente não tiver alguma via de compensação, e de novo a gente cai naquilo que a gente conversou. Essa via de compensação pode ser natural, através
de uma atividade física, por exemplo, pode ser com ajuda psicoterápica ou medicamentosa do psiquiatra. Então, eu sei que a gente está colocando muitas variáveis aqui, aliás, muitas variáveis para a gente mudar todo o estilo de vida. Então, muitas vezes o paciente, mas agora eu vou no psiquiatra, agora eu vou no endócrino. Então, eu estou puxando você para o autoconhecimento. Se esse sono não está bom, se você está sentindo que a ansiedade está gritando, vamos no psiquiatra. Não tem problema não, você pode começar seu acompanhamento com o psiquiatra. Vamos voltar a dormir direito, vamos compensar esse sono, vamos compensar a ansiedade. Agora eu vou no endócrino, né? Agora eu vou cuidar, o endócrino vai me ajudar, vai passar vai fazer toda uma avaliação e vai passar uma medicação para mim que vai me ajudar nesse foco, né? Porque a gente sabe que a medicação que vai te ajudar para esse emagrecimento continuado, ela sozinha, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser sempre uma sanfoninha. Como é que a gente faz, então, para a gente ter esse emagrecimento continuado? Eu já estou nesse tratamento dessa possível transtorno de ansiedade e depressão. Estou fazendo minha atividade física, comecei com mini hábito, porque frequentemente a gente não vai passar 2 horas na academia. A gente pode começar com meia hora de um treino 3 vezes por semana, isso já mudou seu mês, mudou seu ano. Tá começando a compensar essa ansiedade, tá fazendo atividade física, agora eu tenho acesso ao profissional da psicologia, ótimo, excelente. Então, assim, a gente mudar o nosso estilo de ser, mudar o nosso estilo de viver. Então, o agonista de GLP-1, a semaglutida, a liraglutida, eles podem ser excelentes, eles podem ajudar no foco. Como é que você está lidando com o seu sedentarismo? Bem pontuou que melhora a modificação do estilo de vida, e isso é importante, né? Você frisou bem que não é uma coisa isolada, e de fato esses medicamentos vieram ajudar, né? Eles não vieram solucionar o problema, né? Porque sem uma mudança de estilo de vida no longo prazo, a chance disso funcionar é praticamente zero. Exatamente isso, a gente transformar a fisiologia da gente com o que a gente já tem disponível há alguns bilhões de anos, desde a existência da Terra, que foi a natureza, eu diria que levou um tempão para desenvolver coisas boas, né? E o homem, em poucos anos, acha que ele consegue fazer melhor, né? Então a indústria alimentícia vai fazer algo melhor do que a natureza conseguiu durante a seleção da vida nesse planeta fazer. E tem um dado importante, por quê? Porque muita gente sabe que esses hormônios, no caso do GLP-1, seja o GLP-1 natural que a gente produz, seja o injetado, né, que aí alcança níveis maiores no sangue do que o que a gente produz, esses hormônios são degradados, eles são quebrados por uma enzima chamada DPP-4. E o que é curioso, a obesidade aumenta a produção dessa enzima. Ou seja, olha o ciclo vicioso. O sujeito engorda, ele produz mais de uma enzima que quebra o GLP-1 dele, né? E aí o que acontece? Menos efeito do GLP-1 faz ele engordar mais ainda, né? Então, de novo, o que nos parece é que, assim, a gente vem de uma evolução dos nossos antepassados que passavam fome e não conseguiam ganhar peso de jeito nenhum e morriam de fome, para um mecanismo de associação, de regulação do nosso corpo, que faz com que ele queira ganhar peso a qualquer custo. E se a gente ajuda, de novo, não fazendo atividade física, não dormindo direito, não resolvendo os nossos problemas, vamos dizer, sociais e emocionais, fica quase impossível controlar tudo isso. E eu acho que passados que passavam fome, não conseguiam ganhar peso de jeito nenhum e morriam de fome, para um mecanismo de associação, de regulação do nosso corpo, que faz com que ele queira ganhar peso a qualquer custo. E se a gente ajuda, de novo, não fazendo atividade física, não dormindo direito, não resolvendo os nossos problemas, vamos dizer, sociais e emocionais,
fica quase impossível controlar tudo isso. E eu acho que cabe a cada um de nós pensar que tipo de vida eu estou levando, e isso na relação que eu estou falando, na relação profissional, na relação familiar, por exemplo, mesmo assim, eu vou reunir a família, a gente vai no rodízio no fim de semana, ou vamos fazer uma coisa que a gente fazia quando era garoto e nunca mais se fez, vamos fazer um piquenique no parque, vamos caminhar no parque, levar aquela toalhinha xadrez, a sua cestinha, põe na bicicleta, e a gente para na grama, estica, e tem uma interação muito maior do que a família, do que uma churrascaria rodízio, onde todo mundo está falando alto, ninguém escuta o que o outro conversa, fala, entendeu? E tem uma alimentação insatisfatória e ainda custa mais caro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em mudança do nosso estilo de vida, do que a gente faz, né? Mesmo programação, eu vou viajar para um lugar onde eu tenho caminhadas, trilhas, ou eu vou me enfurnar num cruzeiro com 5 refeições por dia, e que eu não faço atividade física. São escolhas que a gente tem que fazer, né? E que isso vai influenciar não só para a pessoa, mas lembrar, ela tem filhos pequenos, e a fase inicial da vida é onde realmente vai trazer um impacto na vida adulta. A gente sabe que muitas células gordurosas, adipócitos, antigamente a gente achava que a gente tinha um número limitado delas, e hoje a gente sabe que não. Então você cria nessa fase, você prolifera células gordurosas que são depois difíceis da gente se livrar, entendeu? Então começa, acho que na infância, todo esse trabalho de saúde mental que a gente falou até agora. A gente tem falado meio que quase para adultos, mas assim, lembrar que o adulto é que vai influenciar os mais jovens, as crianças. Então é o estilo de vida que a gente leva, como que a gente faz, ter uma interação maior entre os familiares, mudar as relações sociais. Tá num trabalho que não gosta, sai, entendeu? Tá numa relação prejudicial, sai, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que buscar fugir do estresse, né, pessoal? Às vezes você vê pessoas que buscam estresse, né? Isso aí que você está falando é tão importante, né? Que você colocou um gatilho. Vou fazer até um link com um exemplo que você deu. Que normalmente quando se vai para automedicação desse tipo de classe, poxa, é uma classe que a gente vai fazer uma aplicação subcutânea. Então, poxa, eu não estou falando que você vai fazer também automedicação com comprimido, mas é subcutâneo. Então, assim, você tem que ter uma reserva, você tem que entender o que você está fazendo com você. Então, quando você entra nesse ciclo de desespero, como você colocou, você não vai nem passar pelo médico, você vai na onda do mercado porque você quer logo emagrecer. Então, assim, essa reflexão de repensar todas as relações, né? E começa da relação com a gente mesmo. Eu me lembro quando eu fiz endocrinologia na Santa Casa do Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu dava plantão de cardiologia. E eu fui subir as escadas para passar um paciente no CTI, no hospital de cardiologia. Eu fui subir as escadas e eu cheguei ofegante. Nessa época eu tinha quase 29 anos. E eu cheguei ofegante. Eu falei assim, esse é um dos meus últimos ciclos desse jeito, em que eu não estou fazendo atividade física que eu deveria fazer, né? E já cursando endocrinologia. Então, a gente vai passar, ninguém aqui vai entrar com hipocrisia. Momentos, a gente às vezes está fazendo mestrado, acabou de chegar, como você falou, um filho pequeno, mudou toda uma estrutura de vida. Mas a gente vai ficar prolongando todas as fases de estresse da nossa vida. Então, a gente realmente precisa fazer essa leitura, né? A gente precisa fazer essa leitura. Olha, eu vou manter esse estilo de vida por mais um ano, por mais 2, aí depois eu vou estar investindo na minha qualidade de vida. A gente tem momentos, claro, né? Mas repensar a nossa relação com a gente mesmo, né? E eu vejo também a questão, assim, que é preciso repensar, assim, aprender a saber viver, né, Luciana? A gente precisa aceitar mais algumas coisas que acontecem na vida. Às vezes a gente fica paralisado, não aceita as coisas que acontecem, algumas coisas não são modificáveis. E engatar num processo terapêutico para trabalhar a aceitação também faz toda a diferença, vai diminuir o estresse, vai diminuir a ansiedade, né? E isso me fez lembrar uma vez que uma paciente que disse que usou por conta própria o remédio,
E eu brinquei com ela que eu falei do automóvel, eu falei, olha, se colocar 1 litro de vinagre no tanque, ajuda bastante o motor, a eficiência do motor. E ela ficou olhando para mim, abismada, e ela falou, eu falei, não, experimenta fazer hoje à noite, coloca 1 litro de vinagre. Ela falou, ai, doutor, eu não sei, eu tenho receio disso daí. Eu falei, pois é, tô brincando. Para pôr no seu carro você tem receio, mas para injetar algo no seu organismo não tinha receio nenhum. Você vê como são as coisas que o ser humano tem que começar a parar e pensar que ele veio com esse corpo, e é com esse corpo que ele vai até o fim da vida, entendeu? Então o que ele faz com esse corpo, depois tem coisas que não tem volta. E acho que mais que tudo, e voltando à nossa questão daquele dado da Islândia, de aumento de taxa de suicídio, é assim, precisa de médico. Precisa de médico, e precisa de médico que dê atenção, que gaste muitos minutos da consulta nessa questão da parte emocional, tá? E que não seja uma coisa... hoje a gente está brigando para que pelo menos o médico examine o paciente, porque hoje também ele não examina, tá? Então assim, o médico precisa se atentar a partes físicas, de fato, a parte dos exames laboratoriais e a parte emocional. Porque o paciente é um todo, ele não é um papel com exames de colesterol, triglicérides e glicose. E tudo aquilo tem um contexto com a realidade do paciente, e essa realidade é diferente para cada pessoa. Então, cada indivíduo, cada sujeito é um ser único, especial. Para nós médicos de verdade, que fizemos medicina por amor à profissão, né? Aquele indivíduo é a coisa mais preciosa que tem no planeta. A vida para o médico, né, é a coisa mais importante de todas. Tá? Então, eu tenho que tratar a coisa mais importante de todas com o mesmo valor que ela merece. Né? Então, e para isso a gente precisa conhecer a vida do paciente. E precisa de minutos. Precisa de minutos. Então, a proposta da nossa conversa aqui, do nosso Meet, é trazer esse esclarecimento, né, e que as pessoas não fiquem na zona do medo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia colocou um posicionamento recente lá no Instagram e no site dela, colocando que está atenta, né, aos estudos, à fase 3 dos estudos. Então, assim, as pesquisas continuam em andamento. Até agora, como o Luciano bem pontuou, a gente tem mais de 10 anos dessa classe no mercado. Então, a lição do que tá acontecendo da Islândia não é o medo. A lição é, opa, vamos ao médico? Opa, existe uma interface aí com a saúde mental. Então, assim, é pensar que existe realmente um combo de tratamento. A gente começa a medicina estudando fisiologia, na minha época era o Guyton. Ainda acho que ainda não sei, eu já tô... Uma coisa nova aí, mas... O Guyton ainda é uma referência para mim, eu ainda volto no Guyton. Uhum. E essa puxar para a fisiologia, né? Então, a gente pode ver a medicina avançar, a gente pode ver a indústria farmacêutica avançar em excelentes medicamentos. E vamos estar lembrando da nossa fisiologia, né? É ela que regula toda a nossa atuação, né? Então, a nossa atuação é baseada em fisiologia. Nós, endocrinologistas, a gente tem isso, né, Fran? Se a gente não entende como funciona, a gente não dá aquele medicamento. Olha, foi um prazer. Prazer foi meu. A gente o Meet foi acontecendo, e aí vieram vários temas aqui na minha cabeça. Então, a gente vai precisar repetir a dose esse ano, né? Com certeza. Tem outros convites aqui para te fazer. Muito grata, muito honrada. E é isso. A minha mensagem é essa, eu vou te passar a palavra para finalizar o Meet. Eu queria agradecer a presença do Luciano, a gente foi improvisado, né, semana passada a gente decidiu, eu convidei o Luciano e ele atendeu prontamente. Nessa conversa rápida da semana passada a gente falou de trazer a verdade às pessoas, né, e a verdade sem extremos. Eu queria deixar essa reflexão de que a proposta desse vídeo é a gente colocar aqui. A gente precisa, sim, mudar nosso estilo de vida. A gente está encostando em quase 60% da população brasileira acima do peso. Em 2025, a gente vai ter 30% da população mundial em obesidade.
Então, realmente está alarmante. A gente precisa rever, como a gente colocou aqui, o estresse, o estilo de vida, os relacionamentos, né? Mas a medicação é aliada. Então, a gente não tem que, não é uma briga, eu vou mudar só com o estilo de vida, eu vou emagrecer só com medicamento. Não, se a gente puder ter acesso ao medicamento, que coisa boa, né? Vamos fazer esse combo. Então, era essa a minha mensagem. Gratidão. Eu só tenho a te agradecer e eu acho que essa sua proposta e a minha contribuição, colaboração, só tem um objetivo. Isso aqui a gente não está fazendo por você ou por mim, né? A gente está fazendo pelo paciente, né? E de fato, nós, médicos endocrinologistas, tudo que a gente quer na vida, né, é poder melhorar, né, o quadro metabólico do nosso paciente, né, prevenir complicações, trazer uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, né, e a gente tem as ferramentas que são excelentes na mão de quem sabe conduzir. Tá? E isso vale para tudo na vida, entendeu? Então, se me derem uma furadeira no serrote, não vai dar muito certo, eu não vou conseguir fazer muita coisa, eu garanto, não confie no meu trabalho com furadeira e serrote. Né? Mas hormônio é a nossa área, é o que a gente é apaixonado. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é pelo paciente. Né? E ele entender que ele tem como buscar ajuda, e ele cabe a ele também, tá, saber reconhecer onde ele conhece essa ajuda. Tá? Então, de novo, como a gente falou, em consulta de 5 e 10 minutos, ele não vai receber ajuda absolutamente nenhuma. Então, avaliando o Meet, conversando com o pessoal da edição, a gente resolveu dividir o Meet em duas partes. A primeira parte a gente vai ficar com os fatores que estão interligados ao ganho de peso, os quadros metabólicos, porque quando a gente tem um ganho de peso, frequentemente a gente também está desenvolvendo um quadro de resistência insulínica. A gente vai falar do comportamental, da nossa mudança de comportamento, questão histórica, sedentarismo, estresse, indústria dos farináceos, sistema de recompensa cerebral e o entendimento dessa classe agonista de GLP-1, como essa classe atua, como fazer o uso dessa classe de forma segura e eficaz.